Se eu te falar que existe um hábito que leva menos de 15 minutos por semana e que pode transformar completamente a sua organização financeira. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo e com muitos dos meus clientes. O mais curioso é que ele é tão simples que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E é justamente por isso que chega o final do mês sem entender para onde que o dinheiro foi. Agora me responde uma coisa, se eu abrisse agora o extrato da sua conta bancária, você conseguiria me explicar exatamente para onde foi cada centavo gasto da sua última semana? Ou você também abre o aplicativo do banco e pensa, meu Deus, como que eu consegui gastar tudo isso? Se isso acontece com você, fica aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar qual é esse hábito e por que ele mudou completamente a forma como eu e muitos dos meus clientes lidamos com o dinheiro. Mas antes, eu quero me apresentar. Eu sou Cássia Silveira, especialista financeira e ex-gerente de banco e ex-endividada. Pois é, eu já estive aí no seu lugar. Eu ganhava bem, mas sentia que o meu salário escorria pelos meus dedos. Foi quando eu percebi que ganhar mais não resolve a desorganização. O que resolvia mesmo era ter um plano simples para administrar o que eu já ganhava. Hoje, eu ajudo centenas de pessoas de alta renda a organizarem as suas finanças e, mais do que isso, construírem patrimônio. E é justamente o hábito que transformou a minha vida e a vida dos meus clientes que eu quero mostrar para você. Antes de revelar esse hábito, deixa eu mostrar por que tanta gente continua presa no mesmo ciclo financeiro durante anos. Bom, a maioria acredita que o problema é ganhar pouco. Só que se isso fosse verdade, pessoas que ganham 20 ou 30 mil nunca estariam endividadas, não é mesmo? A realidade, gente, ela mostra exatamente o contrário. Ao longo da minha experiência, eu já vi pessoas dobrarem a renda e continuarem completamente perdidas financeiramente. O verdadeiro problema, ele nunca foi quanto entra, e sim não saber para onde está indo. Ou seja, quando você mistura débito, Pix, cartão de crédito, parcelas futuras, contas em atraso, o seu cérebro, ele simplesmente perde a noção da realidade. Você vai deixar de tomar decisões e vai passar a apagar incêndio. E é exatamente aqui que vai começar o ciclo do seu endividamento. Mas vamos lá, existe um detalhe que quase ninguém percebe e eu vou te contar. Antes de pensar em economizar, investir, procurar uma renda extra, existe um primeiro passo que muita gente ignora: fazer um diagnóstico financeiro. E quando eu digo diagnóstico, eu não estou falando de preencher uma planilha. Eu estou falando de enxergar a sua realidade financeira como ela realmente é. Porque até esse momento, a maioria das pessoas vive no piloto automático. E quando finalmente para olhar os números, vai levar um choque. Descobre gastos que nem lembrava mais. Parcelas esquecidas, assinaturas que continuam sendo cobradas. E aí você percebe que o cartão de crédito já está consumindo parte do seu salário do mês seguinte. Para fazer esse diagnóstico, você precisa responder quanto realmente entra todos os meses, quais são as suas despesas fixas, é isso. Segunda, quais são as suas dívidas, sem esconder nenhuma, tá? E como está a situação do teu cartão de crédito? Quando você coloca tudo isso na mesa, você deixa de imaginar como está a vida financeira e finalmente começa a enxergá-la com clareza. Mas vamos lá, existe um detalhe muito importante. Conhecer o problema não resolve o problema. Muita gente faz esse diagnóstico uma única vez. Se assusta com o que encontra, fecha a planilha e nunca mais volta a olhar para ela, não é mesmo? Gente, é exatamente aqui que entra o hábito que muda completamente o jogo. Eu lembro de uma cliente que chegou até mim completamente perdida, tá? A primeira coisa que ela me disse foi: Cássia, eu ganho relativamente bem, mas não tá sobrando dinheiro. Eu já tinha tentado tudo, tá, Cássia? Aplicativo, planilha, caderno, até anotar os gastos todos os dias. O problema é que nada durava mais do que 2 semanas. Ela sempre recomeçava e voltava no mesmo lugar.
Foi então que fizemos apenas uma mudança. Em vez de tentar controlar o dinheiro todos os dias, nós criamos um compromisso de apenas 15 minutos por semana. Na mesma semana, ela me mandou uma mensagem que eu nunca esqueci. Cássia, pela primeira vez eu abri o aplicativo do banco sem medo. Foi nesse momento que ela percebeu uma coisa. Organização financeira, ela não nasce da intensidade, do desejo, ela nasce da constância. E foi exatamente esse hábito que começou a transformar a vida dela. Mas antes de eu te mostrar como que ele funciona, eu preciso te mostrar uma coisa, tá? Esses aqui, ó, são alguns dos depoimentos dos nossos clientes que conseguiram não só quitar as suas dívidas, mas finalmente organizar a vida financeira. Se você sente aí que precisa de ajuda, precisa de uma pessoa para te direcionar, para estruturar o seu plano, fazer com que o dinheiro pare de sumir e comece a trabalhar por você, eu tenho um convite. Aqui no primeiro comentário eu deixei um link, tá? Você vai conseguir falar diretamente comigo e entender como que funciona o meu método, a minha mentoria. É só para quem já decidiu que o ciclo da desorganização financeira termina aqui, agora. Mas deixa eu te mostrar qual foi o hábito que fez toda essa diferença. Gente, o hábito é muito simples. A revisão financeira semanal. Escolha apenas um dia da semana. Pode ser no sábado, no domingo. Reserve 15 minutos inicialmente. Abra o aplicativo do banco, confira o cartão de crédito, veja o extrato e atualize sua planilha. Aplicativo ou até mesmo o seu caderno, não importa. A verdade é que a ferramenta importa muito menos do que a repetição. O melhor método sempre será aquele que você consegue manter toda semana, você concorda? E depois de acompanhar centenas de pessoas organizando, as próprias finanças, eu percebi uma coisa: nunca foi a planilha, nunca foi o aplicativo, muito menos a renda da pessoa. O que realmente faz diferença é ter um sistema simples que possa ser repetido semana após semana. E é exatamente isso que você precisa fazer. Você vai deixar de descobrir os problemas apenas no final do mês e vai começar a corrigir pequenos desvios antes que eles se transformem em grandes problemas. E naturalmente você começa a perceber assinaturas esquecidas, compras por impulso, parcelamentos desnecessários, aqueles pequenos gastos invisíveis que no fim das contas são os verdadeiros vampiros do seu dinheiro. A partir daí, o seu orçamento começa a ganhar forma. Você entende melhor as suas prioridades e percebe que o limite do cartão não é dinheiro, mas apenas uma linha de crédito. E só depois de assumir o controle faz sentido pensar em aumentar a renda, entende? Porque agora existe um plano, não é mais desespero. E é com esse plano que você começa a quitar as suas dívidas, montar a sua reserva de emergência e finalmente passar a construir patrimônio. Depois que a revisão financeira semanal ela virou um hábito, eu percebi que existia mais uma mudança que acelera ainda mais os resultados, e eu vou te contar agora. Elas pararam de tentar organizar a vida inteira e passaram a focar apenas nos próximos 90 dias. Foi daí que nasceu o que eu chamo de método dos 90 dias, tá? Quando você trabalha em ciclos trimestrais, as metas, elas deixam de parecer impossível. Você consegue ajustar rapidamente o que saiu do planejamento e você mantém o controle da sua vida financeira. E além disso, gente, começa a antecipar despesas que todos os anos aparecem, como IPTU, IPVA, seguro, material escolar. A verdade é que essas contas elas nunca foram surpresa, você concorda? Elas apenas eram ignoradas. E quando você passa a se preparar para elas com antecedência, a ansiedade diminui drasticamente, porque você sabe exatamente o que está vindo pela frente. E quem aprende a prever os gastos deixa de ser refém deles. Percebe como, no final das contas, não é uma planilha complicada que muda a sua vida? Também, gente, não é ganhar mais dinheiro imediatamente, não. O que realmente muda a vida de uma pessoa que se organiza financeiramente é criar um sistema simples que você consegue repetir,
15 minutos, uma vez por semana, durante 90 dias. É assim que você deixa de viver apagando incêndios e começa, de fato, a construir uma vida financeira mais tranquila. Curiosamente, nenhuma pessoa que hoje consegue investir começou investindo. Todas começaram aprendendo a controlar aquilo que elas já tinham. Isso é tão importante. E foi pensando nisso que eu quero te propor um desafio, tá? Nesse próximo final de semana, reserve apenas 15 minutos e faça a sua primeira revisão semanal. Eu tenho certeza de que na sua primeira revisão, você vai encontrar pelo menos um gasto que nem lembrava mais. E se você sente que precisa, de novo, de um acompanhamento, de alguém que acelere os seus resultados para se organizar, sair das dívidas e construir um patrimônio com mais segurança, eu também deixei todas as informações sobre o meu método e o meu acompanhamento aqui na descrição. Será um prazer acompanhar você nessa transformação. E se você percebeu que o problema nunca foi ganhar mais, mas sim administrar melhor o que você já tem, eu tenho certeza que o próximo vídeo é para você. Nele, eu vou te mostrar o plano que eu faria para sair do vermelho em 90 dias. É só clicar na tela e continuar se alimentando de mais conhecimento. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!